Olá, Tutameia está ao vivo com você nesses tempos de pandemia. Estamos nós aqui nos nossos estúdios quarentênicos, a Eleonora, o Rodolfo, e do lado de lá da tela nós acabamos de entrevistar o empreendedor social, grande ativista pela democracia, Oded Grajew, que já vamos colocar aí para você a entrevista que fizemos com ele há poucos minutos, mas antes a gente quer mandar nossa solidariedade, nosso abraço, nosso carinho para todos os familiares, parentes e amigos das vítimas do coronavírus no Brasil. O Brasil, desde o dia 22 de maio, por culpa da ação e da inação do governo federal, é o segundo país do mundo com o maior número de pessoas atingidas, afetadas, contagiadas pelo coronavírus. E já é o quarto do mundo em número de mortes e tem sido, a cada dia, recordista mundial em mortes por dia, por causa do coronavírus e por causa da ação do governo, que não tem feito como as recomendações da Organização Mundial da Saúde e as recomendações da ciência. São 31.400 pessoas que já morreram no Brasil por causa do coronavírus, num universo de 560 mil infectados pelo vírus. Terrível. E ainda antes de começar a entrevista, eu queria lembrar uma coisa que a gente conversou também com o Oded Grajew, um noticiário de hoje. A CPI das fake news distribuiu um relatório em que mostra que o governo federal bancou, publicou, usou dinheiro público para pagar 2 milhões de anúncios publicados em sites considerados, no exame aí da CPI, de conteúdo inadequado. Uma grande parte desses sites de conteúdo inadequado era de sites que divulgam notícias mentirosas, as fake news, para ou atacar supostos adversários do governo ou apresentar supostos feitos do governo federal. Bom, dito isso, vamos passar para a entrevista. Alguma coisa que a gente toda esqueci de convidar todo mundo para participar, se inscrever no nosso site, no nosso canal Tutameia TV, no YouTube, e visitar o site que ancora todo o nosso trabalho, o Tutameia. O endereço é tutameia.jor.br. Antes da entrevista, quer destacar algum ponto da entrevista, da fala do Oded? Só lembrando que o Oded Grajew foi um dos criadores do Fórum Social Mundial, foi empresário no passado, hoje é um empreendedor social, participa de várias entidades aí da área dos direitos humanos, sustentabilidade, e ele está muito preocupado com a situação, né, gravíssima. Ele se preocupa com a necessidade de união nessa situação, e diz que o Bolsonaro está na raiz de todos os problemas, seja na parte de saúde, seja na parte econômica, que é preciso destacar que é ele que está agravando, né, uma situação terrível que se abate no Brasil e no mundo, mas que não necessariamente poderia estar tendo esse tipo de resultado no Brasil se o governo estivesse fazendo, como tu dissesse há pouco, né, exercendo as suas funções. Então, vamos lá, vamos passar a entrevista do Oded Grajew, concedida a minutos para o Tutameia. Vai lá. Oded, muito obrigada por você estar aqui hoje nos nossos estúdios, ainda aqui remotamente. Muito obrigada por estar aqui conversando com o Tutameia. Eu queria primeiro começar te pedindo uma avaliação geral da situação brasileira. Como é que você está vendo o país enfrentando pandemia, crise econômica, esse governo? Qual é a sua visão sobre o que está acontecendo? Bom, para resumir, estou muito preocupado, né? Porque os sinais são muito fortes para um avanço totalitário, né? E acho que observar os sinais é muito importante, né?
Então, a crise da saúde, que é gravíssima, nós estamos praticamente na liderança mundial da crise. Na liderança É o caldo perfeito para avanço totalitários do governo Bolsonaro, né? Porque esses avanços totalitários eles se fazem geralmente em momentos de graves crises econômicas, sociais, e a crise da pandemia ela é associada a uma crise social e uma crise econômica muito grande que ainda está no seu início, no meu ponto de vista, né? Então, os sinais são muito preocupantes, né? É uma situação que a gente não viveu desde o restabelecimento da democracia, de um risco tão iminente, tão forte, como o sistema totalitário no regime militar. Então, é uma situação muito preocupante. Frente a uma situação como essa, como estão se portando ou como deveriam se portar quem se opõe a essa escalada autoritária? Bom, acho que o primeiro passo é cair a ficha da gravidade da situação, né? Eu acho que a gente enfrenta uma situação difícil e muito difícil quando a gente tem maior consciência da gravidade da situação. E acho que ainda tem movimentos sociais, organização da sociedade civil que acha que nós temos instituições democráticas que vão existir, que a coisa não é tão grave assim. Então, tomar consciência da gravidade da situação é o primeiro passo, né? E o segundo passo é tentar entender o que vem do outro lado, né? Porque há uma ideia em alguns setores da sociedade que o Bolsonaro é um louco que vai atirando de forma espasmódica, que não tem projeto, que é um desequilibrado, mas eu acho que não. Acho que tem um projeto muito bem arquitetado em andamento, né? E acho que para entender esse projeto é fundamental para saber como enfrentá-lo, né? Porque a gente só pode enfrentar qualquer coisa, uma doença, uma crise, quando a gente tem um diagnóstico mais correto da situação. Então, tomar consciência da gravidade da situação e ter em mente que existe um projeto muito bem arquitetado, montado e forte para implementar um sistema autoritário no Brasil, uma intervenção militar, eu acho que é fundamental para poder resistir. E aí, não sei se você gostaria, mas eu posso até ver a minha visão, qual é o projeto que está em marcha, do outro lado. Sim. Né? Qual é esse projeto, então? Bom, eu acho que das carências, dos defeitos geral da nossa sociedade é menosprezar, muitas vezes, as lições do passado, né? Que a humanidade já percorreu muitos caminhos, né? Muitos anos, e acho que deu já para perceber o que dá certo, o que está errado. E, no meu ponto de vista, os processos se reproduzem ao longo da história. É claro que com outras roupagens, com outras tecnologias, com outra escala, né? Mas os processos no fundo, são os mesmos, né? Então, se a gente olha a história de regimes democráticos, que esse é o caso, né? E ditadores conseguiram implementar uma ditadura, um sistema autoritário, a gente percebe que existem vários traços em comuns, né? Primeiro, eu acho que não é o caso de como era em 64, de colocar tanques na rua, de fechar simplesmente com um golpe violento de Estado, porque, ao contrário de outras situações, existe uma resistência muito grande na sociedade para a volta da ditadura. Então, esse processo não é o mesmo como era antigamente. Mas, diante dessa situação, qual é o processo que está em marcha? E o que aconteceu em vários países, na Europa, no nazismo, no fascismo, mesmo aqui mais perto, na América Latina? O primeiro passo é você enfraquecer as instituições democráticas, você constranger as instituições democráticas, enfraquecer para poder tomar conta delas. No nosso caso, é o Congresso Nacional,
é o STF, a sociedade civil, são os governadores, são os prefeitos. E, para enfraquecer, qual é o processo que está em marcha? Primeiro, tem um controle dos órgãos de repressão, órgãos de controle, que é a Polícia Federal, basicamente, e a Receita Federal, né? Porque você tendo nas mãos esses instrumentos, você consegue constranger ministros, congressistas, deputados, senadores, governadores, prefeitos, porque você tem muitas informações na mão e muita gente tem telhado de vidro, né? Então, a gente está vendo esse grande esforço que o Bolsonaro fez para controlar a Polícia Federal, não é à toa, né? E a coisa já está em marcha, né? Começando pelo Rio de Janeiro e ameaçando outros governadores. Ele já explicitou que pretende. Aliás, uma observação: a gente pode acusar Bolsonaro de várias coisas. Peraí, caiu um pouquinho. Dá uma interrupção. E de incoerência. Só um pouquinho, Oded, deu uma interrupção. A gente pode acusar o Bolsonaro de várias coisas. Aí deu uma cortada. Tá. Coerência, porque sua vida parlamentar, no processo eleitoral e depois como presidente, ele anunciou a quatro ventos que seu projeto é implementar um regime militar no Brasil. Nos seus atos, e a gente leva meio na brincadeira, porque ele é um fanfarrão e fala só para chocar, mas ele anunciou a quatro ventos. Então, né? Tá tendo. Seu amor pelo regime militar, seu amor pelos. Só um pouquinho. Tá tendo muita interferência aqui na gravação. Você estava dizendo que o Bolsonaro deixou muito claro a sua visão, a sua intenção autoritária durante a sua carreira toda. Exatamente, inclusive deixando bem claro as suas intenções já como presidente, né? Ele nunca deixou de enaltecer o regime militar, de enaltecer torturadores, né? E declarar seu amor pelo exército, pelas forças armadas, né? Então, para ser levado a sério, e ele não só demonstrou coerência nos seus discursos, mas nos seus atos. Então, enfraquecer e constranger as instituições democráticas faz parte do projeto, né? E esqueci de colocar na lista dos opressores e constrangedores também as milícias armadas, né? Então, milícias armadas, Polícia Federal, Exército, Receita Federal, né? São instrumentos de constrangimento aos componentes das instituições democráticas. E acho que todo mundo precisa ter consciência que nós estamos apenas no começo de uma das maiores crises econômicas que o Brasil já viveu. É apenas o começo. Ainda está sendo... as pessoas estão gastando um pouco suas economias, aqueles R$600 está dando um pouco de fôlego, mas a crise vem brava, né? E um desemprego enorme e possibilidade de convulsão social. E aí tem o outro componente do constrangimento e do projeto, que é a busca dos culpados, né? Que é o tradicional de todos os movimentos de implementação de regimes autoritários no mundo, e fascistas, nazistas, autoritários, que é quem são os culpados pela crise. E todos floresceram no... Cortou de novo aqui. Já deixou bem claro. Cortou um pouquinho aqui, Oded. Então, a história mostra que esses regimes tentam buscar um culpado para a situação. O que o Bolsonaro vai fazer? Quem é o culpado que ele vai eleger? Cortou um pouco. Bom, ele já deixou bem claro. A busca dos culpados já começou e Bolsonaro deixou bem claro. São, de novo, fazendo parte do constrangimento das instituições democráticas, são as instituições
democráticas. É o Congresso Nacional, é o STF, os governadores, os prefeitos, que não deixaram ele fazer o que ele queria fazer, que é liberar a economia, que não deixar a economia parar, que insistiram nas quarentenas, no isolamento social, apesar das advertências, apesar dos movimentos que ele sempre fez para liberar a economia, para não ter a crise econômica. Então, já tem os culpados, ele já anunciou o Congresso, o STF, governadores, prefeitos e uma boa parte da imprensa, né, que apoiou a quarentena e o isolamento social, são instituições democráticas. E aí, o próximo passo, bom, como é que a gente avança sobre as instituições democráticas? Aí tem várias maneiras. Uma delas é a utilização todo mundo já acho que está tomando consciência do artigo 142 da Constituição, que, no meu ponto de vista, é dúbio, né? Vai ser uma batalha de narrativas, né? Mas ele pode dizer, bom, estou obedecendo à Constituição, vou utilizar o artigo 142, que permite a um dos poderes da República, por exemplo, o Poder Executivo, chamar as Forças Armadas para restabelecer a ordem causada pela crise econômica, pelos confrontos das manifestações, pela crise em geral, na crise nas ruas e na crise nas empresas, no sistema econômico e das pessoas. Outro movimento que ele já ensaiou, né, e ele está ensaiando, é tomar conta do Congresso, através de ganhar a presidência da Câmara dos Deputados, né, que já está anunciando. Ele está anunciando, o Eduardo Bolsonaro também já anunciou, e como ele tem nas mãos o poder do Executivo, que é que cortou um pouquinho, só um pouquinho, cortou um pouquinho. Ele tem nas mãos o poder executivo e aí cortou. O poder das emendas, o poder do orçamento, o poder dos recursos, e a Polícia Federal, e muitos deputados têm telhado de vidro, né? Então, são instrumentos de pressão para poder ganhar a Câmara dos Deputados, o que significa tomar conta da agenda da Câmara dos Deputados. E cortou. Da Constituição, através de PEC. Peraí, cortou um pouquinho de novo aqui. Você falou, ele quer, então, tomar o poder, né, da presidência da Câmara dos Deputados. E aí depois cortou de novo. Votado, poder controlar a agenda de medidas que podem mudar as leis e podem mudar a Constituição, sempre no sentido de estabelecer. Então, entre aspas, né, estabelecer um sistema autoritário, um regime militar no Brasil, dentro, entre aspas, das regras democráticas. E acho que ter uma consciência disso é fundamental. E aí o que fazer, né? E aí eu acho que o contraponto a isso, porque a ideia, quando a gente fala essas coisas, não é só gerar angústia, mas gerar conhecimento e fortalecimento da reação. Acho que, para mim, o caminho é insistir, promover o confronto das narrativas para dizer que o culpado pela crise que nós vivemos se chama Jair Bolsonaro. Porque se conseguirmos mostrar, e temos razões para isso, temos argumentos para isso, temos dados concretos para isso, que o culpado é o Jair Bolsonaro, aí você vai erodindo a popularidade dele. Quando a popularidade dele baixa de 10, aí abre a possibilidade do impeachment e de tirar ele do poder. Porque com 30% você não consegue. Mas se você conseguir mostrar para a sociedade brasileira como aconteceu com a Dilma. A Dilma personalizou a responsabilidade pela crise econômica. E a popularidade dela foi para quase zero, o que viabilizou o processo de impeachment, né?
porque a Câmara dos Deputados e o Senado são muito sensíveis à popularidade dos governantes. Então, é muito importante mostrar que a batalha não é apenas pela democracia, porque isso talvez as pessoas não entendem muito, mas a crise econômica que está se estabelecendo, a crise sanitária, tem um responsável que se chama Jair Bolsonaro. Como unir entidades e partidos políticos? Hoje parece que, quer dizer, ao mesmo tempo que há movimentos, e esses movimentos que procuram englobar entidades e movimentos de diversas origens, parece que também os partidos parecem estar ainda um pouco reticentes em se somar a tudo isso. Como unificar a sociedade nesse sentido? Bom, a sociedade está muito mais unida do que, como você mesmo falou, dos partidos políticos, né? Então, acho que é muito importante a sociedade pressionar os partidos políticos, tentar sensibilizar, melhor dizendo, de que o momento é muito grave e para enfrentá-lo é necessária a união. Então, a pressão tem que vir da base, tem que vir da sociedade, dizendo para os partidos políticos: sabemos que vocês têm diferenças, que vocês têm ressentimentos, vocês podem ter outros projetos de poder, mas o momento exige união, porque se o Bolsonaro tiver êxito no seu processo, nada daquilo vai valer, né? Então, acho que a sociedade civil, que não tem a ligação umbilical com partidos políticos, que pensa muito mais no interesse público, acho que seu papel também é tentar sensibilizar os partidos políticos para superar suas diferenças e se juntar diante da gravidade da situação. E acho que isso está acontecendo um pouco, né? E também os partidos políticos são sensíveis a esse sentimento da sociedade, né? Acho que não vão querer ir contra a sociedade, porque pode pegar muito mal e para seu prestígio, para sua popularidade. Então, eu acho que o movimento sempre virá da sociedade civil, que não está atrelada a interesses puramente partidários. Você citou antes, quer dizer, o que a gente está vivendo, outras sociedades já viveram em outros momentos históricos, o fascismo, o nazismo. O que a gente pode aprender pela história do enfrentamento a essa onda autoritária que hoje está percorrendo o mundo e especialmente o Brasil? Talvez os casos... bom, tem uns casos, entre aspas, bem-sucedidos na implementação de regimes autoritários, que são talvez os mais conhecidos, são da Alemanha, da Itália, do fascismo, e mesmo aqui na América Latina, né, o Maduro, o Hugo Chávez percorreram caminhos parecidos, né, se a gente for ver, né. Agora teve casos mais bem-sucedidos, né, de enfrentamento, como na Europa, né, quando na Alemanha, por exemplo, ou mesmo na França, quando os movimentos de direita começaram a desacreditar os sistemas democráticos, achando culpados pelos imigrantes, pela imigração, sempre o processo é o mesmo, e houve uma reação da sociedade civil bastante forte nesse sentido, né? Houve bastante manifestações, houve resistência muito grande na Europa, a Alemanha, que sem parar, ao longo do tempo que sucedeu a Segunda Guerra Mundial, revive a história e faz meia-culpa e trava uma luta cultural para mostrar os erros, assumindo as responsabilidades. Acho que a Alemanha é um exemplo nesse sentido, né? Porque assume a responsabilidade, revive ao longo do tempo todo o processo, tentando evitar o processo, são exemplos bem-sucedidos. Quando falo da gravidade, né, eu tenho até uma história pessoal, né, porque meus pais eram judeus, né, e viviam na Polônia nos anos 30, né, e o Hitler anunciar tudo o que ia fazer.
Ele escreve através do seu discurso, através dos seus erros, através da mobilização das milícias, né, alemãs, né, a Noite dos Cristais. Então, o Hitler não deixou nenhuma dúvida do que ele ia fazer. E eles foram para Israel antes da invasão da Polônia, né, vivendo na Polônia, porque acharam que o Hitler tinha que ser levado a sério, vamos dizer assim, tinha consciência da gravidade da situação. E eles tentavam convencer seus familiares de que a situação era grave, que era necessário tomar providências. E toda a família dizia, não, isso não é tão grave, isso nunca aconteceu, desprezaram o risco. Bom, eu estou aqui vivo, né? E da família dos meus pais não sobrou pedra sobre pedra, não sobrou pai, não sobrou mãe, não sobrou tio, não sobrou avô, não sobrou irmão, não sobrou irmã, não sobrou ninguém, porque não levaram a sério os riscos, né? Então esse é só um exemplo. Como eles, vários outros, né? Não levaram o risco a sério, as potências ocidentais deixaram a Alemanha crescer, e tudo no meio do mesmo caldeirão. Crise econômica, crise social, avanço sobre instituições democráticas e a chamada da violência do regime militar como salvação da pátria. Como é que você está vendo a posição dos empresários? Porque eles apoiaram, em grande parte, a ascensão do Bolsonaro. Hoje parece que há divisões no meio empresarial, até pelas políticas que o Bolsonaro está implementando em várias áreas. Você vê o empresariado desembarcando em algum momento desse projeto do Bolsonaro? Olha, o empresariado, né, salve raras exceções, né, ele é movido por interesses econômicos. Ele vive movido por interesses econômicos. A maioria das empresas são comandadas, são dirigidas até por executivos que são cobrados trimestralmente por resultados. E se não apresentar resultados positivos, benefícios, lucros, em 2 trimestres sucedidos, eles são mandados embora, né? Então, o que move os empresários, como eu digo, salve raras, honrosas exceções, empresários, mas não... Cortou um pouquinho. O que move os empresários... aí se dedicam... O que move os empresários, basicamente, sabe, raras exceções. O que move os empresários, sabe, raras e honrosas exceções, de empresários que se preocupam com as questões da cidadania, da democracia, do meio ambiente, da sustentabilidade. O que move a maioria são os interesses econômicos. Tanto faz se for numa ditadura, tanto faz se é na China, se é numa ditadura, se no regime militar, se é uma democracia. O que move o interesse maior é da economia. O que está acontecendo é que vários deles estão desembarcando do apoio a Bolsonaro, porque percebe que o Bolsonaro está na raiz da crise econômica, que vai se agravar, e que ele é um elemento nefasto para o crescimento e para o desenvolvimento econômico, né? É isso que move os empresários. E por isso que eu acho muito importante, e aqui nós temos feito, inclusive, essa campanha no meio empresarial, mostrando que a responsabilidade pela crise econômica que está aqui e que ainda virá se chama Jair Bolsonaro. Isso que faz com que os empresários vão perdendo apoio ao Bolsonaro, né? O que eles fizeram, por exemplo, com a Dilma, né? Quando muito cortou um pouquinho. Então, cortou um pouquinho de novo. O que eles fizeram com a Dilma, aí cortou. A grande maioria, quase todos eles, se puseram a Dilma porque, num projeto bem sucedido, a Dilma personificou a crise econômica. É isso que move os empresários, né? Então, por isso que eu acho que é tão importante, né, ter uma campanha, uma narrativa, uma comunicação que mostre a responsabilidade pelo que está passando colado no Jair Bolsonaro, porque isso faz também com que os empresários deixam de apoiar o Bolsonaro. Quer dizer, o que nós vamos ver daqui para frente é uma crise econômica muito mais aguda, que vai provocar esse descolamento do empresariado, porque vai identificar no Bolsonaro
a origem desses problemas? Pode ser, pode não ser. Por isso que eu estou falando que essa narrativa, essa batalha da comunicação é importante. Se o que prevalecer será o discurso de que a responsabilidade, a culpa da crise econômica é das instituições democráticas, do Congresso, do STF, dos governadores e prefeitos, eles vão apoiar. Eles não todos, como eu falei, existem honrosas e raras exceções, né? Mas vão apoiar. Bom, se a responsabilidade, o culpado pela crise econômica são as instituições democráticas, vamos apoiar o golpe militar. Se eles se convencerem que a responsabilidade é do Jair Bolsonaro, do Bolsonaro, aí eles vão embarcar na remoção do Bolsonaro. Então, por isso que eu acho que essa batalha da comunicação, da narrativa, é tão importante. Agora, a crise é global, é mundial, é uma crise enorme, e o governo vai ter esse discurso de que, olha, a gente está sofrendo o impacto dessa crise global. Isso vai ter que impacto nessa avaliação? Quer dizer, que medida o Bolsonaro vai jogar para o exterior o seu fracasso na economia? De novo, vai ser a batalha da comunicação, porque da mesma forma que a crise da pandemia não é igual para todos os países, né? Nós estamos na liderança, né? Na vanguarda. Isso sem contar a baixa notificação, né? Se a gente contar a notificação, nós já estaríamos acima dos Estados Unidos, né? Porque a Universidade Federal de Pelotas já mostrou que a notificação deveria ser 7 vezes maior. Então, já estaríamos ultrapassando os Estados Unidos. Então, da mesma forma que nem todos os países sofreram da mesma forma a crise da pandemia, e estão saindo, muitos deles estão saindo disso, e também a crise brasileira da econômica vai ser a maior de todas. E aí mostrar que nem todos estão sofrendo da mesma forma. Por exemplo, vou dar um exemplo, a desvalorização da moeda brasileira é a maior de todas. E isso tem alguma razão. A proibição de brasileiros entrarem nos Estados Unidos e outros países é uma exceção. Então, a fuga o Paraguai de capital, tem... A fuga de capital também. Exatamente. Então, a fuga de capitais, o impacto no PIB, do desemprego. Então, também, de novo, a comunicação mostrando que tudo bem. A crise atingiu e atinge todo mundo, mas não todos da mesma forma, porque outros países tomaram outras medidas e tiveram outro tipo de postura. E aqui a responsabilidade é direta do Bolsonaro, tanto na questão da saúde, quanto na condução da economia para esse buraco cada vez mais fundo. Exatamente. A vantagem da comunicação, da responsabilização, é que existe uma fartura de argumentos e de dados e de informações que embasam essa ideia de que Bolsonaro é o responsável, né? Vamos dizer, é uma campanha das verdades espalhadas, né? É um fake news de boas notícias e de boas informações e de verdadeiras informações, vamos dizer assim, né? Eu não sei como é que fala informações verdadeiras, porque o fake é mentirosas, mas informações verdadeiras, porque há uma legitimidade numa campanha como essa, né? A legitimidade baseada nos fatos, nos indicadores, né? Nas obviedades, né? Então, acho que é uma campanha que devia se apoderar de tudo que existe já de informações, inclusive na cena internacional, comparando e mostrando que as coisas não são feitas da mesma forma, né? E não foram feitas da mesma forma. Houve lideranças, houve isolamento, houve apoio econômico às empresas e às pessoas, houve uma ação articulada de governos, de presidentes, junto com governadores, junto com prefeitos, processos totalmente diferentes dos nossos. O único que se assemelha um pouco é dos Estados Unidos, e não é à toa que o Brasil e os Estados Unidos estão
lá no topo, na liderança, na vanguarda do atraso. Não é simples coincidência que o Brasil e os Estados Unidos estão lá na frente, são hoje líderes tanto da crise econômica quanto da crise sanitária. O senhor falou em fake news agora, que eu queria trazer uma notícia que foi publicada nos jornais de hoje, um relatório da CPI das fake news, mostra que o governo publicou anúncios, usou dinheiro público para pagar anúncios, publicando anúncios em 2 milhões de sites, 2 milhões de anúncios em sites considerados por esse relatório de conteúdo inapropriado. Nesse guarda-chuva, conteúdo inapropriado, aparecem sites de fake news, sites de jogos de azar e até sites pornô. Mas o destaque, é claro, é para a sustentação com dinheiro público, publicação de anúncios do governo em sites que propagam fake news. Então, não é à toa que o Bolsonaro e a família reagiram e reagem tão violentamente contra essa CPI, essa demonstração do que está sendo feito para espalhar notícias falsas e caluniosas e como os recursos estão sendo canalizados para isso, recursos públicos, porque dentro da ideia da comunicação, que eu falei, da informação, eu acho que não só da informação, da quem é a responsabilização, mas de enfraquecer esses sistemas ilegais, porque uso do dinheiro público e criminoso por quem espalha notícias falsas, para reforçar as teses da culpabilização das organizações democráticas. Né? Então, dentro dessa estratégia de mostrar quem é responsável, é muito importante também enfraquecer o outro lado, que espalha notícias falsas e caluniosas dentro de sistemas, como você mesmo demonstrou, ilegais. Né? Mas, de novo, mostrando que as coisas não são novas. O Goebbels, se lembra, na Alemanha, ele tem uma frase famosa que dizia, né? Vamos repetir a mentira várias vezes que ela se torna verdade. Né? E são sistemas totalitários bem-sucedidos nos seus processos de implementar uma ditadura, entre aspas, pelas vias democráticas, os órgãos de comunicação, de informação, eram fundamentais, eram estruturais nesse processo, porque através da comunicação você mobiliza as massas e leva elas a ser aquele que você quer fazer e com apoio da população. Então, Hitler, Mussolini e outros chegaram ao poder com apoio popular. E mesmo no nosso golpe de 64, né, o golpe de 64, houve um razoável apoio da sociedade, que fez com que o golpe fosse bem sucedido com muito pouca reação no começo. Né? Então, mobilizar as pessoas, e a responsabilidade era, se lembra, era o Goulart, era os comunistas, a ameaça, é sempre a mesma coisa. Então, a comunicação, a mobilização, a responsabilização correta são muito importantes para essa tentativa de evitar que um regime militar se instale no Brasil. Você falou que Brasil e Estados Unidos estão na vanguarda do atraso. Os Estados Unidos estão passando agora por uma semana, mais de uma semana de protestos em em todos os estados, processos que não terminam em razão do assassinato do George Floyd. Que impacto isso pode ter aqui no Brasil? Esses protestos agora também estão na Europa, né? Já há dias acontecendo na Europa. Qual o impacto disso aqui no Brasil? Olha, primeiro, o Brasil tem tanto quanto, da mesma forma, tem motivos para protestar contra o racismo, né? Os casos do George Floyd nos Estados Unidos, Cortou um pouquinho. Cortou um pouquinho. O George... Ded? Nós temos centenas... Só um pouquinho. Você estava falando, o caso George Floyd nos Estados Unidos, aí interrompeu. Tem
todas as condições para repercutir no Brasil, porque nós temos diariamente o que aconteceu com o George Floyd acontece diariamente, centenas de vezes, milhares de vezes nas cidades brasileiras, né? Então, tem todas as condições para repercutir no Brasil, e eu acho que vai repercutir em termos de manifestações parecidas, porque as condições são dadas para isso, né? E aí tem que ser feito de uma maneira bastante cuidadosa para não dar argumentos a outros de serem utilizadas manifestações com pretextos de comunicar que existem os baderneiros, aqueles que querem desestabilizar o Brasil e justificar a manutenção da ordem através daqueles que eu já tinha falado no artigo 142 pelas Forças Armadas, né? O que o Trump está tentando fazer, né? E parece isso. que lá nos Estados Unidos ele está exatamente porque ele está querendo se utilizar disso para dizer, bom, esses aí são os baderneiros, eu sou o garantidor da ordem e da segurança contra esses baderneiros que estão desestabilizando o país, né? E aí parece que eles estão lá fazendo as coisas, melhorando a comunicação, mostrando que, na realidade, eles estão sendo vítimas de perseguição policial. Vai ser uma batalha de comunicação. E convencer a população norte-americana, e como foi aqui no Brasil, que a causa é justa, que os movimentos são justos, eles têm razão de ser e eles têm uma legitimidade. Então, eu acho que vai repercutir certamente no Brasil, porque razões o assassinato de negros, de pardos, de minorias no Brasil, de pobres no Brasil, é o dia a dia das periferias das cidades brasileiras. Já que nós estamos falando da parte internacional, esse governo cita muito como modelo, ou como parâmetro de Israel, que você conhece bem. Eu queria entender, até agora não consegui entender por que essa fixação com Israel. Como é que você avalia essa proximidade tão cultivada do Bolsonaro com Israel? Pô, eu também não entendo muito bem, né? Mas eu acho que tem a ver com os evangélicos, né? Eu já tenho falado isso várias vezes, né? Porque tem uma crença dos evangélicos de que e de uma parte dos judeus ortodoxos de que o Messias voltará quando Israel voltasse a grande Israel com capital em Jerusalém, né? Então faz parte dessa crença, né? Desse fanatismo religioso, né? E acho que é para agradar os evangélicos, que hoje representam um apoio substancial para o projeto, uma parte dos evangélicos, né? De novo, são uma parte dos evangélicos que são um elemento substancial de apoio ao Bolsonaro. Acho que, pela minha explicação, tem a ver com isso. E o que você acha que deve ser o primeiro passo da oposição para bloquear essa ascensão do regime autoritário no Brasil? Regime abertamente autoritário no Brasil. O que deveria ser a primeira preocupação de quem está do lado da democracia? Se juntar. Porque se tiver consciência da gravidade da situação, vai perceber que o enfrentamento dessa situação tem que ser juntando forças, né? Independentemente de posições antagônicas, ou mesmo de ter havido uma situação, enfim, muito mal resolvida no passado. Exatamente, porque se houver um golpe militar, vai ter partidos políticos, mas como era no regime militar, Arena, MDB, não vai ter eleições, não vai ter governadores, não vai ter prefeitos, não vai ter 2022 para eleger um presidente, né? Então, todos os projetos políticos dentro do regime democrático serão totalmente cerceados. Então, não adianta, se a gente não der um basta a essa escalada,
não haverá futuro para os partidos políticos. Então, tomar consciência da situação e dizer assim, vamos nos juntar para assegurar a democracia no Brasil. E depois cada um disputa seu espaço dentro das regras do sistema democrático, né? Como foi feito nas diretas já, né? Até tenho sugerido que se reproduzam dentro da mobilização, não é uma coisa só, porque a batalha da comunicação e a batalha de enfrentamento ela tem diversas ações a serem empreendidas, mas uma delas é reproduzir, por exemplo, o movimento das diretas já, que eram os grandes comícios, né? Onde várias personalidades se revezaram no discurso e na comunicação sobre a importância de estabelecer a democracia. Então, você pode, hoje em dia, com a tecnologia que existe, fazer palanques virtuais, eu chamo de palanques democráticos, onde você reproduz a mesma ideia de personalidade, de pessoas, de artistas que se comunicam com a população, e quando é virtual você pode ter muita gente, né? E se reproduzem pelo Brasil, com lideranças locais, lideranças nacionais, lideranças do mundo artístico, do mundo político, do mundo tem alguns empresarial, dos movimentos ambientais, lideranças culturais, enfim, que se revezam nesses palanques nas mais diversas ocasiões. Então, faria parte dessa mobilização. E, inclusive, lideranças políticas e partidárias, né, como era se juntaram nas diretas já. Tinha lá vários que tinham visões diferentes, mas o que une todos eles são democratas. Tinha até pessoas que tinham apoiado a ditadura no início, né, que depois estavam ali naqueles palanques. Agora, naquele momento, né, no início dos anos 80, a ditadura claramente estava em queda, né? Havia uma crise econômica também, havia um desgaste internacional, havia movimento grevista, havia uma conjunção de fatores que colocavam a ditadura num descenso muito evidente. Hoje a gente está numa situação que você acha que é comparável, o autoritarismo agora não está na ascendente? Mas também existe uma base importante na sociedade democrata, que resiste à implementação do sistema mais autoritário de uma ditadura. Então, existe uma base de resistência muito maior do que era em 64, por exemplo, né? Muito maior hoje. Muito maior hoje. Então, mais resistente. Então, embora eu ache que a situação é muito grave, eu não perdi as esperanças por causa disso, mas desde que se mobilize, desde que mostre a sua força, desde que haja de forma estratégica para combater esse processo. Então, você tem toda a razão. O regime militar já estava na descendência, mesmo assim não conseguimos a eleição direta já, né, porque demorou um pouco, né? Mas acho que existe hoje uma base sensível a esse tipo de apelo na sociedade. Esse que pode animar a gente, que anima a gente. Né? Desdobramento da luta. Como o senhor vê os movimentos populares e partidos e centrais sindicais vêm se reunindo para discutir formas de se mobilizar? Como o senhor vê o desdobramento dessa luta, desse trabalho que vem sendo feito de discussão, de busca de unidade? Não, eu acho muito importante. Eu tenho uma observação a fazer que acho que precisa modular muito o discurso, o convencimento para cada público, porque a mobilização pela democracia ela sensibiliza muita gente, mas muita gente talvez mais da classe A, da classe B, gente mais politizada, mais intelectualizada, mas para a maioria da população brasileira, olhando o perfil da população brasileira, que a grande maioria é muito pobre, é muito carente, é muito desassistida,
é muito marginalizada. Quer dizer, a maioria da população brasileira é muito, muito, muito vulnerável. E para essa grande, que é a maioria da população, a democracia diz muito pouca coisa. Porque você fala, vamos preservar a democracia, aí a resposta é, bom, mas essa democracia, o que é? Olha a minha educação, minha saúde, minha casa, meu saneamento, minha vida, meu emprego. Quer dizer, isso que é a democracia. Então, acho que é muito importante explicar melhor e traduzir melhor, quer dizer, por que a defesa da democracia é tão importante. E naquele proposta que eu faço, que é de responsabilizar o Bolsonaro, mostrar para essa população que o risco e a responsabilidade pela perda do sistema democrático, pela liberdade, ele é acompanhado pela crise econômica. Que a crise econômica que ele está sofrendo, que vai sofrer mais ainda, não é responsabilidade da democracia. A responsabilidade é do Bolsonaro, do mau uso da democracia, né? Então, acho que tem um discurso aí que precisa ser balizado na discussão da democracia, mas muito, muito naquilo que afeta a maioria da população brasileira, a grande maioria, que é a carência, a debilidade do seu sustento econômico. Isso precisa ser muito bem mostrado, muito bem equacionado nessa junção, né, que se faz, porque juntar é muito importante. E aí depois, o que faz quando está junto é também muito importante, precisa ser muito estratégico. Legal. Oded, antes da gente acabar, eu queria te perguntar como é que está sendo a sua quarentena. O que você tem lido de bacana? O que você tem assistido? Como é que está sendo a sua rotina aí na quarentena? Imagino que você está em quarentena, está fechadinho aí. Cortou um pouquinho. Oi? Tempo de... Peraí, cortou um pouquinho. Cortou. Não escutei. Não deu para ouvir a sua resposta. Começa de novo a sua resposta, por favor. Bom, a grande maioria do tempo da quarentena eu utilizo tanto para os afazeres domésticos, né? Porque a gente está... Houve protestos aí. Não, mas porque ela quer que eu faça mais. Bom, enfim, mas tem uma parte que a gente se ocupa, porque a gente não tem nenhum apoio aqui, a gente tinha pessoas que apoiavam a casa aqui, trabalhavam com a gente, mas a gente paga para elas, mas manda dinheiro para a casa delas, né? E para não se arriscar, para não vir aqui, né? Para não estar nas ruas, etc. E também tenho participado de muitas reuniões, né? Porque eu faço parte de várias organizações, né? E muitas reuniões exatamente no sentido que vocês estavam falando, de como se articular melhor e se juntar melhor, e de várias manifestações que têm surgido. Então, a boa parte do tempo é tomado por esse tipo de encontros, de mobilizações, inclusive nacionais e internacionais. E aí, no final do dia, no começo da noite, mais tarde da noite, o que a gente mais... Eu, a minha mulher, eu estou com ela, né, aqui, são filmes, documentários e conversas, né? E conversas matando saudade da família, dos amigos. Então, a gente tem feito reuniões virtuais. Isso também a gente está levando bom tempo com os amigos e familiares. Então, isso tem sido muito importante para nós, muito importante. Legal. Bom, a gente queria... E a minha mulher reclama que eu não me dedico tanto aos afazeres domésticos, que sobra aumentar a minha fatia de participação nos afazeres domésticos. Vamos ver se eu vou ser bem-sucedido. Oded, antes da gente dar o tchau, eu queria te convidar a mandar a sua mensagem aí para quem acompanha a nossa entrevista e vai seguir com a gente aí pela internet afora.
Olha, essa entrevista que vocês estão fazendo e as outras que estão fazendo e o trabalho que vocês fazem, ele é muito, 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 muito importante, né? Porque, na realidade, vocês estão no processo de conscientizar as pessoas sobre decisões a serem tomadas, né? E acho que é aí que as coisas vão se decidir, né? Sempre eu falo que a maior reforma que o Brasil pode fazer é uma reforma cultural. Antes da reforma política, antes da reforma tributária, antes da reforma previdenciária, porque através da formação das ideias que você orienta suas ações e suas prioridades, né? Então, acho que é muito importante as pessoas refletirem, né, sobre as coisas, sobre a situação, tomarem suas decisões. E nesse momento que a gente está atravessando, é um momento especial, porque é um momento onde muita coisa vai se decidir. E coisa que vai impactar a vida da gente por muito tempo. Então, é importante tomar uma decisão certa, tomar consciência da gravidade da situação e procurar uma maneira de participar, por menor que seja. Quer dizer, porque na participação de cada um, de todos e de todos juntos, que as coisas podem mudar, que a gente pode evitar, primeiro, o risco maior da implementação do regime totalitário no Brasil. E depois, para empreender um processo que possa fazer do Brasil um país mais justo, mais sustentável, um país que a gente pode se orgulhar dele, ao contrário do que está acontecendo hoje em dia. Então, separar as pessoas, por menor que seja, é possível, mesmo na pandemia, e elogiar o trabalho daqueles que tentam dar a voz e fazer a reflexão coletiva, como vocês estão fazendo. Legal. Muito obrigada, Oded. Obrigado. Muito obrigada. Tá, obrigado a vocês. Tudo de bom. Tudo de bom. Se cuida. Tchau. Tá, vocês também.